Olá, pessoal! Hoje trago uma história poderosa sobre justiça, superação e reviravoltas. Vamos conhecer Jamal Carter, um jovem negro que, após um dia de trabalho, tenta fazer o bem ao devolver a carteira de uma idosa, mas acaba preso injustamente por racismo e mentiras. Depois de meses de luta em um julgamento manipulado, a verdade vem à tona graças a câmeras esquecidas e um novo juiz, revelando a armação da milionária racista. Jamal não só se livra das acusações, mas transforma sua vida com a indenização que recebe. Preparem-se para uma narrativa cheia de emoção e detalhes. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários de onde vocês são. Vamos começar! Jamal Carter saiu do trabalho exausto, o sol começando a se pôr sobre Atlanta. Ele era estoquista em um supermercado, carregando caixas por horas, o suor grudando na camiseta preta que usava. Aos 23 anos, vivia com a mãe e 2 irmãos mais novos em um bairro simples, onde as casas de tijolo exibiam marcas do tempo. Ele caminhou até a Praça Liberty, um lugar arborizado no centro da cidade, querendo apenas alguns minutos de paz. Sentou-se em um banco de madeira, o metal frio das correntes balançando ao vento contra suas costas. Ele tirou os fones de ouvido do bolso, colocou uma música suave de jazz e fechou os olhos, respirando o ar fresco misturado ao cheiro de grama recém-cortada. A praça estava tranquila, com pombos bicando migalhas e algumas pessoas passeando ao longe. Foi quando ele viu uma idosa passar, arrastando os pés em sapatos brancos impecáveis. Ela usava um casaco de lã caro, o cabelo grisalho preso em um coque perfeito, mas algo caiu de sua bolsa, uma carteira de couro vermelha. Jamal abriu os olhos, hesitando por um instante, mas o instinto falou mais alto. Ele se levantou para ajudar. "Senhora!" chamou ele, pegando a carteira do chão com cuidado, sentindo o peso de notas e cartões dentro dela. A mulher parou, virou-se lentamente, e seus olhos azuis o encararam com uma mistura de surpresa e algo mais, desconfiança. Ele sorriu, estendendo a mão para devolver o objeto. Mas antes que pudesse falar mais, o rosto dela mudou. "Ladrão!" gritou ela, a voz aguda cortando o silêncio da praça como uma sirene. Jamal piscou, confuso, ainda segurando a carteira, enquanto ela recuava, apontando um dedo trêmulo. "Ele roubou minha carteira! Socorro!" Pessoas ao redor começaram a olhar, algumas parando para observar, outras pegando celulares. Jamal tentou explicar. "Não, eu só peguei do chão, olha, eu ia te devolver." Mas a idosa não ouvia, gritando mais alto, o pânico fingido em seus olhos enganando a todos. 2 policiais de patrulha, que estavam a poucos metros verificando uma bicicleta estacionada, correram até eles. O mais alto, um homem branco de cavanhaque, já colocava a mão no cinto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, enquanto a idosa apontava para Jamal, agora chorando dramaticamente. "Ele me roubou. Pegou minha carteira e tentou fugir", acusou ela, a voz tremendo como se fosse uma vítima perfeita. Jamal balançou a cabeça, o coração acelerando, ainda segurando a carteira como prova de sua inocência. "Isso não é verdade, eu juro, eu só queria ajudar." Os policiais trocaram um olhar, e o segundo, mais jovem, com cabelo loiro curto, avançou. "Mãos onde eu possa ver, agora", ordenou, a mão já no coldre. Jamal obedeceu, mas a confusão virou pavor quando sentiu o metal frio das algemas em seus pulsos. A praça, antes um refúgio, agora era uma armadilha, e Jamal percebeu tarde demais que sua boa ação o colocará em um pesadelo sem fim. Os policiais arrastaram Jamal para a viatura enquanto a idosa, agora identificada como Eleanor Grayson, continuava sua cena. Ela enxugava lágrimas falsas com um lenço de seda, contando aos curiosos uma versão distorcida da história. "Ele veio correndo atrás de mim, um ladrão descarado", dizia, enquanto Jamal, algemado, tentava gritar sua defesa do banco traseiro. Na delegacia, o cheiro de café velho e desinfetante enchia o ar. Jamal sentou-se em uma cadeira de plástico, os pulsos ainda presos, encarando uma parede cinza manchada. "Eu não fiz nada", repetiu ao policial loiro, que preenchia um relatório sem levantar os olhos. "Isso é o que todos dizem, garoto", respondeu ele, indiferente. Eleanor chegou logo depois, acompanhada por um advogado de terno caro, o cabelo penteado com gel brilhando sob as luzes fluorescentes. Ela entregou uma declaração escrita, afirmando que Jamal não só roubara a carteira, mas a empurrara no processo. Jamal ficou boquiaberto, a raiva subindo a garganta. "Isso é mentira!"
Eu nem toquei nela. O advogado, um homem magro chamado Richard Holt, lançou um olhar frio para Jamal. Temos testemunhas, Sr. Carter. Sugiro que fique quieto, disse, a voz cortante como uma lâmina. Jamal sentiu o chão afundar sob seus pés. Ele não entendia como aquilo estava acontecendo tão rápido. A mãe de Jamal, Tânia, chegou à delegacia uma hora depois, os olhos vermelhos de preocupação. Ela trabalhava como faxineira em um hospital e largara tudo ao receber a ligação do filho. Meu menino não é ladrão, ele é um bom rapaz. Implorou ao sargento, mas suas palavras foram ignoradas. O boletim de ocorrência foi registrado: furto e agressão a idoso. Jamal passou a noite em uma cela estreita, o colchão fino cheirando a mofo, enquanto ouvia os roncos de outro detento. Ele segurava as barras, pensando em como um gesto simples virara aquele caos. No dia seguinte, foi levado a uma audiência inicial. O juiz, um homem branco de meia-idade chamado Harold Vance, mal olhou para ele. Eleanor, sentada ao lado de Holt, exibia um hematoma falso no braço, aplicado com maquiagem barata. Ele me machucou, meritíssimo, mentiu ela, a voz fraca. Jamal tentou falar, mas seu defensor público, um advogado exausto chamado Greg Mills, sussurrou: fique calmo, não piore isso. O juiz bateu o martelo, definindo uma fiança alta que Tânia jamais poderia pagar. Jamal voltou para a cela, o peso da injustiça esmagando seu peito. A mídia local pegou o caso, com manchetes sensacionalistas: jovem ataca idosa em praça pública. Fotos de Jamal, tiradas de suas redes sociais, apareciam ao lado de imagens de Eleanor, retratada como uma vítima frágil. Ele sabia que estava sozinho contra um sistema que já o condenara. Enquanto isso, Eleanor voltou para sua mansão nos arredores da cidade, rindo com Holt diante de uma taça de vinho. Esses tipos sempre caem na armadilha, disse ela, o racismo pingando de suas palavras como veneno. Meses se passaram, e o julgamento de Jamal começou em um tribunal lotado no centro de Atlanta. Ele usava um terno emprestado, o colarinho apertado contra o pescoço, enquanto Greg Mills tentava organizar papéis amassados na mesa da defesa. Do outro lado, Holt exibia um sorriso confiante, apoiado por uma equipe de assistentes. A sala cheirava a madeira polida e tensão. Eleanor Grayson subiu ao banco das testemunhas, o casaco caro trocado por um vestido simples para parecer humilde. Ele me atacou sem motivo, um animal, declarou, as mãos trêmulas para efeito dramático. Jamal cerrou os punhos sob a mesa, mas Greg o segurou pelo braço, murmurando, controle-se, eles querem isso. Testemunhas da praça foram chamadas, todas brancas, todas alinhadas com a versão de Eleanor. Um homem de barba grisalha disse ter visto Jamal agindo de forma suspeita. Uma mulher de meia-idade jurou que ele gritara com a idosa. Nenhuma mencionou a carteira caindo, e Jamal percebeu que estavam mentindo, ou haviam sido compradas. Greg apresentou a defesa. Jamal era um trabalhador honesto, sem antecedentes, apenas tentando ajudar. Mas suas palavras soavam fracas contra o teatro de Holt, que pintava Jamal como um delinquente perigoso. Ele viu uma idosa vulnerável e aproveitou, acusou o advogado, apontando para Jamal como se fosse um monstro. O juiz Vance presidia com um olhar distante, mas Jamal notava como ele assentia sutilmente as falas de Holt. Rumores corriam que Eleanor, uma das mulheres mais ricas da cidade, doava generosamente para campanhas judiciais. Tânia, na plateia, segurava um lenço, sussurrando orações enquanto via o filho ser massacrado. A promotoria trouxe provas, a carteira com marcas de dedos, que Jamal tocará ao pegá-la, e fotos do suposto hematoma de Eleanor. Greg pediu tempo para contestar, mas Vance negou, batendo o martelo com impaciência. Vamos manter isso em movimento, disse, a voz seca. Jamal passou noites na cadeia escrevendo cartas para a mãe, prometendo que provaria sua inocência. Mas cada audiência era um golpe, testemunhas hostis, provas manipuladas, um juiz que parecia já ter decidido. Ele sentia o peso do racismo como uma corrente invisível. A mídia continuava a campanha, com repórteres entrevistando Eleanor em sua mansão. Só quero justiça, dizia ela, posando com uma bengala que nunca usará antes. Jamal lia os jornais na prisão, o estômago revirando com cada mentira impressa. Após 3 meses, o caso parecia selado. Holt pediu uma pena de 7 anos por furto e agressão, e Vance parecia inclinado a concordar. Greg, exausto, admitiu a Jamal, estamos lutando contra um muro de dinheiro e preconceito. Na cela,
Jamal olhou para o teto rachado, pensando nos irmãos que não veria crescer. Ele se recusava a desistir, mas a esperança escorria como areia entre os dedos. Quando tudo parecia perdido, uma reviravolta inesperada mudou o jogo. Após meses de audiências, o juiz Vance sofreu um ataque cardíaco leve e foi afastado. Um novo juiz, uma mulher negra chamada Diana Brooks, assumiu o caso. Ela entrou no tribunal com passos firmes, os óculos de armação dourada brilhando sob as luzes, e uma reputação de imparcialidade a precedia. Na primeira sessão com Brooks, ela revisou os autos com um olhar penetrante, franzindo a testa ao notar inconsistências. Por que ninguém solicitou as câmeras da praça? Perguntou, a voz ecoando na sala. Holt gaguejou, enquanto Greg ergueu os olhos, surpreso com a chance que surgia. Jamal sentiu um fio de esperança ao ouvir isso. Ele lembrava das câmeras de segurança nos postes da Praça Liberty, mas ninguém as mencionara antes. Elas estavam lá, eu sei que sim, disse ele a Greg, que imediatamente fez o pedido formal. Brooks aprovou na hora, ignorando os protestos de Holt. Eleanor, na plateia, apertou a bolsa contra o peito, o rosto pálido. Ela sussurrou algo a Holt, que tentou argumentar. Isso é irrelevante, meritíssima, as testemunhas já confirmaram tudo. Mas Brooks o cortou. Vamos ver o que as imagens dizem, Sr. Holt. A busca pelas gravações levou dias, e a tensão cresceu. Jamal, na prisão, contava as horas, rezando para que as câmeras tivessem capturado a verdade. Tânia visitou-o, segurando sua mão através do vidro. Essa juíza é diferente, filho. Confie nela, disse, a voz firme pela primeira vez em meses. As fitas finalmente chegaram, armazenadas em um servidor municipal que ninguém se dera ao trabalho de checar. Brooks convocou uma sessão especial, o tribunal lotado com curiosos e jornalistas. Jamal sentou-se ao lado de Greg, o coração batendo tão forte que ele mal ouvia o murmúrio da sala. O vídeo foi exibido em uma tela grande, a carteira caindo da bolsa de Eleanor, Jamal pegando-a do chão, chamando-a com educação. Não havia empurrão, nem gritos, apenas uma idosa virando-se e acusando-o sem motivo. A sala ficou em silêncio, o som da verdade abafando meses de mentiras. Eleanor tentou se levantar, mas Brooks a mandou sentar com um olhar severo. Senhora Grayson, isso exige explicações, disse, enquanto Holt esfregava a testa, sabendo que o castelo de cartas desmoronava. Jamal respirou aliviado, lágrimas escorrendo em silêncio. A juíza ordenou uma investigação sobre as testemunhas e o processo. Quero saber quem manipulou isso e por quê, declarou, batendo o martelo. Pela primeira vez, Jamal viu a balança da justiça pender a seu favor. Naquela noite, na cela, ele sorriu pela primeira vez em meses, imaginando o dia em que sairia livre, e com a verdade ao seu lado. O vídeo da praça mudou tudo, e a investigação de Brooks revelou um ninho de corrupção. As testemunhas admitiram, sob pressão, que Eleanor pagará milhares de dólares para mentir. O homem de barba grisalha confessou em lágrimas, enquanto a mulher de meia-idade entregou recibos de depósitos bancários. O tribunal virou um palco de vergonha para os conspiradores. Eleanor Grayson foi chamada ao banco novamente, mas agora sem o ar de vítima. Ela gaguejou, tentando culpar Holt. Meu advogado me disse para fazer isso. Mas ele se defendeu, jogando-a de volta aos lobos. Ela planejou tudo, eu só segui ordens. A sala explodiu em murmúrios. Brooks não se deixou enganar. Gravações telefônicas, obtidas legalmente, mostraram Eleanor rindo enquanto tramava a armação, chamando Jamal de um preto que precisava de uma lição. O racismo explícito chocou até os mais cínicos, e a mídia, antes aliada dela, virou-se contra a milionária. A juíza declarou Eleanor culpada por falsa denúncia, suborno e crime de ódio racial. Suas ações não só destruíram a vida de um inocente, mas mancharam esta cidade, disse Brooks, a voz firme como aço. Eleanor foi algemada ali mesmo, o som do metal ecoando na sala. Jamal foi absolvido na hora, as acusações de furto e agressão anuladas. Ele abraçou Greg, que finalmente sorria, e correu para Tânia na plateia. Mãe e filho choraram juntos, o alívio misturado ao trauma de meses de luta. Acabou, meu bebê, sussurrou ela, apertando-o forte. Eleanor recebeu uma pena de 5 anos, mas o golpe maior veio depois. Jamal, com a ajuda de um novo advogado indicado por Brooks, abriu um processo civil por difamação e danos morais. A juíza do caso, sensibilizada pela história,
ordenou que Eleanor pagasse $500.000 ao jovem. A mansão de Eleanor foi vendida para cobrir a indenização, e ela perdeu tudo: status, riqueza, influência. Revistas que outrora bajulavam agora a chamavam de a rainha racista caída. Ela passou seus dias na prisão escrevendo cartas de arrependimento que ninguém lia. Jamal saiu do tribunal sob aplausos de ativistas que acompanharam o caso. Ele olhou para o céu de Atlanta, o sol brilhando como um sinal de recomeço. O dinheiro não apagaria cicatrizes, mas daria a ele e à família um futuro que nunca sonharam. Naquela noite, ele jantou com Tanya e os irmãos, rindo pela primeira vez em meses. O peso da injustiça se dissipava, substituído por uma força que ele nem sabia que tinha. A queda de Eleanor foi o fim de uma era de mentiras, e o começo de uma nova vida para Jamal Carter. Jamal saiu do tribunal com o sol batendo em seu rosto, o ar fresco enchendo seus pulmões pela primeira vez em meses. Ele usava uma jaqueta velha, mas se sentia novo, como se tivesse escapado de um pesadelo longo demais. Tanya caminhava ao seu lado, segurando seu braço, os olhos ainda úmidos de alívio. "Vamos para casa, filho", disse ela, a voz suave como um bálsamo. A notícia da absolvição correu rápido, e vizinhos do bairro lotaram a rua para recebê-lo. Crianças corriam com balões improvisados, enquanto um tio distante tocava uma música animada em um alto-falante portátil. Jamal riu, abraçando cada um, o peso da prisão se dissolvendo no calor da comunidade. Naquela noite, Tanya fez frango frito e bolo de milho, os aromas enchendo a casa pequena de alegria. Seus irmãos, Malik e Tasha, contavam histórias da escola, tentando fazê-lo esquecer os dias sombrios. "Você é tipo um super-herói agora", brincou Malik, e Jamal bagunçou o cabelo do menino, sorrindo. Os $500.000 da indenização ainda não tinham chegado, mas a promessa já mudava o ar. Ele sentou-se no sofá poído, olhando as rachaduras no teto, e imaginou uma vida sem contas atrasadas ou turnos exaustivos. Pela primeira vez, o futuro parecia um presente, não uma luta. Amigos do trabalho apareceram, trazendo cervejas e parabéns. "Sabíamos que você era inocente, cara", disse Darnell, seu colega do supermercado, batendo em seu ombro. Jamal agradeceu, mas o trauma ainda ecoava, as noites na cela, os olhares de desprezo, as algemas. Ele foi ao quarto, pegando um caderno onde escrevera durante a prisão. Folheou as páginas cheias de raiva e esperança, rasgando-as uma a uma. "Isso acabou", murmurou, jogando os pedaços no lixo, como se pudesse apagar os meses perdidos. No dia seguinte, ativistas locais o procuraram, querendo usar sua história para lutar contra injustiças. Jamal hesitou, ainda cansado da exposição, mas Tanya o incentivou. "Você pode ajudar outros, filho." Ele assentiu, prometendo pensar no assunto. A mídia mudou o tom, agora chamando-o de vítima de um sistema falho. Repórteres bateram à sua porta, mas ele recusou entrevistas, querendo pasantes de fama. Sentou-se na varanda, ouvindo os grilos, e deixou a liberdade afundar em sua alma. Os cheques da indenização chegaram uma semana depois, depositados em uma conta que Tanya abriu com cuidado. Jamal segurou o extrato, os zeros dançando diante de seus olhos, e sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. Ele sabia que aquele dinheiro era mais que riqueza, era poder para mudar vidas. A liberdade recuperada trouxe alívio, mas também perguntas. Ele olhou para o céu estrelado, prometendo a si mesmo que faria cada dia valer a pena, por ele, pela família e por todos que ainda lutavam. Com o dinheiro na conta, Jamal decidiu dar o primeiro passo para um novo começo. Ele sentou-se com Tanya à mesa da cozinha, uma pilha de contas antigas entre eles, e pagou cada uma com um sorriso. "Nada de dívidas, mãe", disse, enquanto ela enxugava os olhos, rindo de alívio. Pela primeira vez, a luz não seria cortada. Ele comprou um carro usado, um sedã azul que brilhava ao sol, e levou os irmãos para um passeio. Malik gritava de excitação no banco da frente, enquanto Tasha cantava no fundo, o vento bagunçando seu cabelo. Jamal dirigiu até um parque, onde comeram sorvete e jogaram basquete até o pôr do sol. O próximo passo foi maior. Ele alugou uma casa nova em um bairro mais tranquilo, com gramado verde e janelas grandes. A mudança foi caótica, com caixas espalhadas e risadas enchendo o ar enquanto carregavam móveis. "Parece um castelo", exclamou Tasha, correndo para escolher seu quarto. Jamal deixou o supermercado, cansado de carregar caixas para um chefe que nunca o valorizara. Ele queria algo próprio, mas ainda não sabia o que.
Passava tardes no quintal novo, pensando em ideias, o som de pássaros substituindo o barulho da cadeia em sua mente. Tânia começou a trabalhar menos, aceitando turnos mais curtos no hospital. Jamal insistiu: "Você cuidou de nós por anos, agora é minha vez." Ela protestou, mas acabou cedendo, grata por descansar os pés cansados depois de décadas de luta. Ele abriu uma poupança para os irmãos, garantindo que Malik e Tasha pudessem estudar sem preocupações. "Vocês vão para a faculdade, sem desculpas", disse, apontando o dedo em tom brincalhão. Os dois assentiram, os olhos brilhando com sonhos que antes pareciam distantes. Jamal também cuidou de si, comprando roupas novas, nada caro, apenas camisas e tênis que o fizessem sentir-se renovado. Ele cortou o cabelo, o barbeiro zombando: "Tá parecendo um homem livre mesmo, hein?" Jamal riu, o espelho refletindo um rosto mais leve. Amigos o incentivaram a investir o dinheiro, mas ele foi cauteloso. Conversou com um contador, um homem gentil chamado Sr. Evans, que o ajudou a planejar. "Não gaste tudo de uma vez, garoto", aconselhou, e Jamal seguiu o conselho, guardando a maior parte para o futuro. A comunidade o via como exemplo, e ele começou a visitar escolas locais, contando sua história para crianças. "Não deixem ninguém definir quem vocês são", dizia, vendo rostos negros como o dele a sentirem, inspirados. Era um papel que ele nunca imaginara, mas que abraçava com orgulho. O novo começo era mais que dinheiro, era uma chance de respirar, sonhar e construir. Jamal sabia que o passado moldara, mas agora ele moldaria o futuro. Apesar da nova vida, o passado ainda assombrava Jamal em momentos inesperados. Ele acordava de pesadelos, o som das grades da cela ecoando em sua mente, o suor frio escorrendo pelo rosto. Sentava-se na cama, ofegante, e acendia a luz para lembrar-se de que estava em casa, não preso. Certa vez, ao passar pela Praça Liberty com o carro, ele sentiu um arrepio. O banco onde tudo começara ainda estava lá, agora vazio, mas carregado de memórias. Ele parou, encarando o lugar por longos minutos, até que Malik perguntou: "Tá tudo bem, mano?" Jamal apenas assentiu, acelerando para longe. As manchetes sobre Eleanor diminuíram, mas às vezes ele via seu nome em um jornal velho na rua. Saber que ela estava na prisão o confortava, mas não apagava cicatrizes, as noites sem dormir, as acusações, o medo de nunca sair livre. Ele jogava os papéis fora, querendo esquecer. Tânia notava os silêncios dele e puxava conversa nas manhãs de café. "Você passou por muito, Jamal. Tá tudo bem não estar bem às vezes", dizia, segurando sua mão. Ele sorria, grato, mas guardava a dor para si, não querendo preocupá-la mais. Em um churrasco com amigos, alguém mencionou o caso, brincando: "Você virou lenda, cara." Todos riram, mas Jamal ficou quieto, o garfo parando no prato. A lembrança das algemas ainda pesava, um eco que ele não conseguia silenciar completamente. Ele começou a visitar um terapeuta, indicado por uma ativista que conhecera. O Dr. Harris, um homem negro de voz calma, o ajudava a falar sobre o trauma. "Você sobreviveu a um sistema feito para te quebrar", disse na primeira sessão. Jamal assentiu, as palavras acertando em cheio. Nas sessões, ele contava sobre os olhares na praça, o desprezo do juiz Vance, a solidão da cela. O Dr. Harris ouvia, anotando pouco, mas guiando Jamal a soltar o peso. Aos poucos, os pesadelos rareavam, substituídos por noites mais tranquilas. Jamal também escrevia novamente, agora em um caderno novo, sobre seus planos, não sua dor. Ele rabiscava ideias para o negócio, algo que ajudasse outros como ele, talvez uma loja, talvez algo maior. Era uma forma de transformar a sombra em luz. Certa tarde, ele viu um policial na rua e congelou, o coração disparando. Mas o homem apenas acenou, indiferente, e Jamal respirou fundo, lembrando-se de que era livre. A sombra do passado ainda existia, mas ele aprendia a caminhar sob ela. Com o tempo, ele percebeu que carregar o trauma não era fraqueza, era prova de sua força. E essa força o guiaria para além das cicatrizes. Livre das correntes do passado, Jamal começou a sonhar com algo próprio. Ele passava horas na varanda da nova casa, um caderno na mão, esboçando ideias sob a luz do fim de tarde. Queria um negócio que fizesse diferença, não apenas ganhasse dinheiro, algo que refletisse sua jornada e ajudasse sua comunidade. Ele pensou em abrir uma cafeteria, um lugar onde jovens negros pudessem se reunir, trabalhar e estudar.
Imaginava paredes cobertas de arte local, mesas cheias de laptops e o cheiro de café fresco no ar. Um espaço nosso, sabe? Disse a Tânia, que sorriu, apoiando a ideia. Jamal pesquisou online, aprendendo sobre licenças e fornecedores, o entusiasmo crescendo a cada passo. Ele visitou cafeterias em Atlanta, anotando que funcionava: música suave, Wi-Fi grátis, um balcão com bolos caseiros. Cada detalhe alimentava sua visão. Com o dinheiro da indenização, ele tinha capital para começar. Conversou com o Sr. Evans, o contador, que o ajudou a fazer um plano financeiro. Vá devagar, mas vá firme, aconselhou o homem, ajustando os óculos. Jamal assentiu, determinado a não falhar. Ele encontrou um ponto perfeito, uma loja vazia em um bairro vibrante, com vitrines grandes e um aluguel acessível. O dono, um senhor negro chamado Otis, apertou sua mão com força. Ouvi sua história, garoto. Esse lugar é seu se você quiser, disse, os olhos brilhando de orgulho. Jamal batizou o lugar de Raiz Livre, um nome que simbolizava suas raízes e sua libertação. Ele contratou um amigo artista para pintar um mural na fachada, raízes quebrando correntes, subindo até o céu. O desenho atraía olhares antes mesmo da abertura. Tânia ajudou na cozinha, testando receitas de pão de mel e tortas, enquanto Malik e Tasha criaram flyers para distribuir na escola. Vai ser o melhor café da cidade, exclamou Tasha, colando adesivos com o logo nas mochilas dos amigos. Jamal riu, contagiado pela energia deles. Ele contratou jovens do bairro, muitos sem experiência, mas cheios de vontade. Vocês aprendem aqui, eu ensino, prometeu, lembrando-se de como precisava de uma chance anos atrás. O time se formou rápido, uma mistura de risadas e aprendizado. A abertura foi marcada para um sábado, e Jamal passou a semana pintando paredes, montando mesas e ajustando a máquina de café. Ele dormia pouco, mas o cansaço era doce, diferente do peso da prisão. Era o cansaço de quem construía algo real. O sonho de Jamal tomava forma, tijolo por tijolo, xícara por xícara. Ele sabia que a Raiz Livre seria mais que um negócio, seria um lar para quem precisasse de um. O dia da abertura chegou, e a Raiz Livre brilhou sob o sol de Atlanta. Uma fila se formou antes das portas abrirem, vizinhos e curiosos atraídos pelo mural e pelo boca a boca. Jamal ajustou o avental preto, o coração batendo rápido, enquanto Tânia arrumava os bolos no balcão com um sorriso orgulhoso. Ele abriu as portas às 9 em ponto, e a música, um 10 leve, encheu o espaço enquanto as pessoas entravam. Crianças corriam para os sofás, adultos pediam café, e o tilintar da caixa registradora ecoava como uma sinfonia. Bem-vindos à Raiz Livre, anunciou Jamal, a voz cheia de emoção. O mural na fachada virou ponto de fotos, e logo as redes sociais explodiram com imagens do lugar. Um cliente postou: café incrível, vibe melhor ainda. Apoiem esse cara. Jamal leu o comentário no celular, rindo enquanto servia um latte com canela. Malik e Tasha ajudavam, entregando pedidos e rindo com os amigos da escola que apareceram. Tânia supervisionava tudo, oferecendo pedaços de torta de graça para os primeiros clientes. Minha mãe faz o melhor doce da cidade, brincou Jamal, e os elogios confirmaram. Ativistas que apoiaram seu caso vieram prestigiar, trazendo flores e cartões. Uma mulher chamada Lena, que organizara protestos por ele, apertou sua mão. Você transformou dor em beleza, Jamal, disse, e ele agradeceu, sentindo o peso daquelas palavras. O dia passou em um borrão de rostos e conversas. Um professor local perguntou se podia usar o espaço para aulas gratuitas de escrita, e Jamal disse sim na hora. Isso aqui é para todos, respondeu, vendo sua visão se concretizar. À tarde, o Sr. Otis, o dono do ponto, apareceu com um charuto apagado na boca. Tá orgulhoso, garoto? Perguntou, batendo em seu ombro. Jamal assentiu, os olhos marejados. Mais do que imaginei, senhor. Quando a noite caiu, o movimento diminuiu, e Jamal sentou-se com a família em uma mesa de canto. Eles brindaram com refrigerante, rindo das pequenas confusões do dia, como Malik derrubando um café no chão. Era um caos feliz, o tipo que ele sempre quisera. A Raiz Livre fechou às 10, e Jamal trancou a porta, olhando o espaço vazio com gratidão. O tilintar do sino ainda ecoava em seus ouvidos, um som de sucesso que ele construíra do zero. A abertura foi só o começo, mas já provava que Jamal Carter podia transformar qualquer semente, até uma plantada em terra dura, em algo que florescesse.
Nos meses seguintes, a Raiz Livre virou um ponto de referência em Atlanta. O boca a boca trouxe clientes de bairros distantes, e o espaço pequeno logo ficou lotado nos fins de semana. Jamal contratou mais 2 funcionários, uma garota tímida chamada Keisha e um rapaz falante chamado TY, ambos ansiosos por aprender. Ele expandiu o cardápio, adicionando sanduíches e sucos naturais, com Tânia testando receitas até acertar o tempero perfeito. Tem que ter alma na comida, dizia ela, mexendo uma panela de molho caseiro que logo virou sucesso. Os clientes elogiavam, pedindo mais. Jamal instalou uma estante de livros usados, incentivando trocas entre os frequentadores. Crianças apareciam com gibis velhos, enquanto adultos traziam romances amarelados. Um café com histórias, brincou ele, vendo o espaço ganhar vida além do esperado. O dinheiro começou a entrar firme, e ele reinvestiu tudo. Comprou mesas extras, uma máquina de café maior e pintou o interior de amarelo claro, dando um ar acolhedor. O Sr. Evans o ajudava a controlar as finanças. Impressionado. Você tem jeito para isso, Jamal, disse, sorrindo. A imprensa local fez uma matéria, chamando a Raiz Livre de o coração negro de Atlanta. Jamal posou para fotos ao lado da equipe, o mural ao fundo, e leu o artigo com orgulho. Pela primeira vez, viu seu nome em letras grandes sem ser uma acusação. Escolas começaram a trazer turmas para visitas, e Jamal contava sua história com calma, mostrando como superar a injustiça. Vocês podem construir o que quiserem, dizia aos alunos, que o olhavam com admiração. Professores agradeciam, prometendo voltar. Ele abriu uma noite de microfone aberto, onde poetas e músicos locais se apresentavam. Uma garota de 17 anos recitou versos sobre racismo, e Jamal aplaudiu de pé, sentindo o eco de sua própria luta nas palavras dela. A Raiz Livre virava um palco para vozes silenciadas. Clientes regulares formaram uma comunidade, deixando bilhetes de agradecimento no balcão. Um dizia, aqui me sinto em casa. Jamal guardava cada um em uma caixa, um tesouro que valia mais que dinheiro. O negócio crescia, mas o espírito permanecia o mesmo. Jamal começou a sonhar com uma segunda unidade, talvez em outra cidade. Ele rabiscava planos à noite, imaginando uma rede de Raiz Livre espalhando raízes por aí. Tânia ria. Você não para, hein? Ele apenas sorria, os olhos fixos no horizonte. O crescimento era mais que números. Era prova de que Jamal podia transformar um momento de dor em um legado de esperança, xícara por xícara. Com a Raiz Livre prosperando, Jamal focou em cuidar da família que o sustentara na tempestade. Ele levou Tânia a uma loja de móveis, insistindo que escolhesse um sofá novo. Nada de molas quebradas, mãe, brincou, enquanto ela ria, apontando o modelo azul confortável que logo encheu a sala. Malik precisava de um computador para a escola, e Jamal comprou um laptop de última geração, entregando-o com um laço vermelho. Agora você vai arrasar nas redações, disse, vendo o irmão abrir um sorriso largo, os dedos já voando no teclado. Tasha sonhava com aulas de dança, e Jamal a matriculou em um estúdio famoso na cidade. Ele a levou ao primeiro dia, assistindo da janela enquanto ela girava em sapatilhas novas. Obrigada, mano, sussurrou ela depois, abraçando-o com força. Ele surpreendeu Tânia com uma viagem à savana, algo que ela nunca fizera. Eles caminharam pela orla, o mar refletindo o pôr do sol, e ela segurou sua mão. Você me deu mais do que eu podia sonhar, filho, disse, os olhos brilhando. Jamal apenas sorriu, feliz por vê-la relaxada. Jamal também reformou a casa, trocando o telhado que pingava e pintando as paredes de branco. Contratou um amigo do bairro para o trabalho, pagando bem. É assim que a gente cresce junto, explicou a Tânia, que assentiu, orgulhosa do coração dele. Ele abriu contas de investimento para os irmãos, pensando na faculdade e além. Conversou com o Sr. Evans sobre fundos de longo prazo, garantindo que Malik e Tasha tivessem segurança. Eles vão voar alto, prometeu, o contador aprovando o plano. Nas noites de domingo, a família se reunia para jantar, uma tradição que Jamal insistia em manter. Eles riam de histórias bobas, como o dia em que Tasha derramou suco na blusa nova, e o calor daquelas horas apagava qualquer eco do passado. Jamal comprou um violão para Malik, que queria aprender música, e pagou aulas com um professor local. O som desajeitado das cordas enchia a casa, e ele batia palmas, incentivando. Continua, você chega lá. Tânia ganhou um dia de spa, algo que ela recusou no início, mas acabou cedendo. Voltou com um sorriso leve, dizendo,
Me senti uma rainha por um dia. Jamal riu, feliz por dar a ela o que ela nunca tivera tempo de ter. A família vinha em primeiro lugar, e Jamal sabia que cada passo que dava era por eles. O dinheiro da indenização não era só dele, era deles, um presente que ele dividia com amor. A Raiz Livre virou mais que um café, tornou-se um farol para a comunidade negra de Atlanta. Líderes locais começaram a organizar reuniões lá, discutindo questões como educação e violência policial. Jamal cedia o espaço de graça, servindo café enquanto ouvia, aprendendo com cada voz. Uma ONG o convidou para falar em um evento sobre justiça racial, e ele aceitou, subindo ao palco com um microfone trêmulo nas mãos. Eu sou prova de que o sistema falha, mas a gente pode lutar, disse, o público aplaudindo de pé. Ele saiu mais forte, sabendo que sua história tinha poder. Jovens do bairro apareciam pedindo conselhos, e Jamal os recebia com paciência. Um garoto chamado Dri, de 15 anos, perguntou, como você não desistiu? Ele respondeu, porque eu sabia quem eu era, mesmo quando mentiram sobre mim. Dri sorriu, inspirado. Ele começou a financiar pequenos projetos locais, como um campinho de futebol para as crianças. Viu os meninos chutando bola na inauguração, o pó subindo da terra, e sentiu orgulho. Isso é para vocês, gritou, e eles acenaram, rindo. A Raiz Livre virou ponto de arrecadação para famílias necessitadas, com caixas de doação no balcão. Jamal doava parte dos lucros, incentivando clientes a ajudar. Um café pode mudar um dia, mas juntos mudamos vidas, dizia, e o movimento crescia. Escritores e artistas negros usavam o espaço para lançar livros e expor quadros. Uma poetisa chamada Maya leu versos sobre liberdade, e Jamal pendurou seu poema na parede. Isso aqui é nossa história, disse a ela, que agradeceu com um abraço. A mídia nacional pegou a onda, com uma revista chamando Jamal de o empreendedor da resiliência. Ele leu a matéria com Tânia, rindo do título grandioso. Só estou fazendo o que sinto que devo, confessou, mas ela balançou a cabeça. Você é mais que isso, filho. Ele conheceu outros sobreviventes de injustiças, formando um grupo informal de apoio. Eles se reuniam na Raiz Livre, compartilhando dores e vitórias, o café quente aquecendo as conversas. Jamal ouvia mais que falava, mas cada encontro fortalecia. O eco de sua história alcançava além de Atlanta, com e-mails chegando de cidades distantes. Um professor de Chicago escreveu, você inspirou minha turma. Jamal guardou a mensagem, prometendo responder, o peito cheio de gratidão. A comunidade o abraçava, e Jamal retribuía, sabendo que o verdadeiro sucesso não era o dinheiro, mas o impacto que ele deixava nas ruas que o viram crescer. Um ano após a abertura da Raiz Livre, Jamal decidiu enfrentar o passado de frente. Ele voltou à Praça Liberty em uma tarde tranquila, o banco agora pintado de verde, mas ainda carregado de memórias. Sentou-se ali, o coração acelerado, mas respirou fundo, deixando o medo se dissipar no vento. Ele trouxe Malik e Tasha, contando a história como um conto de superação, não de derrota. Foi aqui que tudo mudou, disse, apontando o chão onde a carteira caíra. Malik franziu a testa. Como você não ficou com raiva para sempre? Jamal sorriu, porque raiva não constrói nada. Enquanto estavam lá, um policial passou, o mesmo loiro da prisão. O homem parou, reconhecendo Jamal, e hesitou antes de falar. Eu sinto muito por aquele dia. Jamal assentiu, frio, mas respondeu, só espero que você pense 2 vezes da próxima vez. O policial se afastou, cabisbaixo. Jamal visitou o tribunal onde tudo acontecerá, agora apenas um prédio comum sob o sol. Ele ficou na escadaria, lembrando as algemas, o juiz Vance, o peso da injustiça. Mas também viu a juíza Brooks em sua mente, a mulher que mudará seu destino. Ele procurou Brooks, descobrindo que ela ainda trabalhava na cidade. Levou um buquê de flores ao escritório dela, agradecendo em pessoa. Você me deu minha vida de volta, disse, a voz firme. Ela sorriu. Você a reconquistou, Jamal. Eu só abri a porta. Naquela noite, ele sonhou com Eleanor pela primeira vez em meses. No sonho, ela pedia desculpas, mas ele acordou sem raiva, apenas com pena. Saber que ela apodrecia na prisão era suficiente. Ele não precisava carregar ódio. Jamal passou pelo supermercado onde trabalhará, vendo o gerente gritando com um novo estoquista. Ele quase entrou para falar algo, mas desistiu, percebendo que aquele capítulo estava fechado. Sorriu, seguindo em frente,
o passado ficando menor no retrovisor. Ele escreveu sobre a experiência em um blog que começara, compartilhando reflexões com quem lia. O passado é uma sombra, mas você decide se ela te segue ou te guia, postou, e os comentários o encheram de apoio. Certa vez, vi um jovem negro sendo parado por policiais na rua e interveio, filmando com o celular. Ele não fez nada, disse, calmo, mas firme, e os policiais recuaram. O garoto agradeceu, e Jamal sentiu o eco de sua própria luta ganhando propósito. Revisitar o passado não era apagar as marcas, mas usá-las como tinta para pintar um futuro mais forte. Jamal sabia disso agora, e cada passo levava mais longe das correntes. Com a raiz livre consolidada, Jamal decidiu expandir, abrindo uma segunda unidade em Decatur, a poucos quilômetros de Atlanta. Ele encontrou um espaço maior, com pátio externo, e assinou o contrato com um aperto de mão firme ao novo locador. Vamos fazer história de novo, disse, os olhos brilhando. A decoração seguiu o mesmo espírito, paredes com arte local, móveis simples, mas aconchegantes, e um mural de um pássaro voando livre. Tânia supervisionou a cozinha, enquanto Malik e Tasha ajudaram a escolher a playlist, um mix de soul e hip hop que dava vida ao lugar. A abertura em Decatur atraiu uma multidão ainda maior, com filas dobrando o quarteirão. Jamal contratou mais jovens da região, treinando-os com paciência, como fizera antes. Vocês são o coração disso aqui, dizia, vendo-os crescerem no papel. Ele instalou um canto de estudos no novo espaço, com laptops doados por uma ONG parceira. Estudantes apareciam após a escola, livros abertos, enquanto o cheiro de café os mantinha acordados. Jamal passava entre as mesas, oferecendo dicas e lanches grátis. A imprensa cobriu o evento, chamando a expansão de o Império da Resiliência. Jamal riu do exagero, mas posou para fotos com a equipe, orgulhoso do que construíra. Um repórter perguntou, qual o segredo? Ele respondeu, trabalho duro e um motivo para continuar. Clientes da primeira Raiz Livre vieram prestigiar, trazendo amigos e histórias. Uma mulher disse, você me deu um lugar para respirar. Jamal guardou as palavras no peito, sabendo que cada unidade era mais que um negócio, era um refúgio. Ele começou a planejar eventos maiores, como feiras de artesanato e palestras, conectando as duas lojas em uma rede de apoio. Um músico local tocou na inauguração, a guitarra ecoando no pátio enquanto as pessoas dançavam sob luzes de corda. O lucro da segunda unidade cresceu rápido, e Jamal reinvestiu, comprando equipamentos melhores e aumentando os salários da equipe. Se eu subo, vocês sobem comigo, prometeu, e os funcionários aplaudiram, leais ao chefe que os via como família. Tânia sugeriu um terceiro local, mas Jamal riu. Vamos devagar, mãe. Duas raízes já são um jardim. Ela insistiu, brincando. Você nasceu para plantar, filho. Ele guardou a ideia, sabendo que ela podia estar certa. A segunda raiz solidificou seu nome, mas Jamal sabia que o verdadeiro crescimento estava nas vidas que tocava. Um império não de dinheiro, mas de esperança. A história de Jamal começou a ecoar além da Geórgia, alcançando olhos e ouvidos pelo país. Uma emissora nacional o convidou para um talk show em Nova York, e ele voou com Tânia, nervoso, mas curioso. O estúdio brilhava com luzes fortes, e o apresentador o recebeu com um sorriso largo. No ar, Jamal contou tudo: a praça, a prisão, a vitória, a raiz livre. Eu não queria ser vítima, queria ser prova de que a gente pode vencer, disse, o público aplaudindo enquanto Tânia enxugava uma lágrima na plateia. A audiência disparou, e ele virou trending topic online. Empresários o procuraram, oferecendo parcerias para franquear a Raiz Livre. Jamal recusou as propostas mais gananciosas, mas aceitou conversar com uma cooperativa negra de Chicago, interessada em abrir uma unidade com o mesmo espírito. Só se for do nosso jeito, exigiu, e eles concordaram. Uma universidade o convidou para uma palestra, e ele falou para um auditório lotado de estudantes. O sistema não define você, suas escolhas sim, declarou, vendo jovens anotarem suas palavras. Depois, assinou cópias de um artigo que escrevera para a revista da faculdade. Organizações de direitos civis o homenagearam com um prêmio, uma placa de vidro gravada com seu nome. Ele a levou para casa, colocando-a na sala ao lado de fotos da família. Isso é para todos nós, disse a Tânia, que o abraçou, orgulhosa como nunca. A Raiz Livre apareceu em listas de negócios inspiradores, e Jamal recebia cartas de todo o país. Uma garota do Texas escreveu, você me fez acreditar que posso abrir minha loja.
Ele respondeu à mão, enviando um vale para um café grátis se ela visitasse. Ele foi capa de uma revista de empreendedorismo, posando na frente do mural da primeira loja. O título dizia, De acusado a visionário. Jamal riu, mostrando a Tânia. Eles exageram, né? Mas ela balançou a cabeça. Não, filho, eles acertaram. O reconhecimento trouxe convites para conferências, e Jamal viajou, falando sobre resiliência e justiça. Em Los Angeles, conheceu ativistas que o inspiraram, trocando ideias sobre como mudar comunidades. Cada evento deixava mais confiante, mais seguro de seu propósito. Redes sociais explodiam com hashtags como #JamalCarter e #RaizLivre, e ele contratou Keisha para gerenciar as contas, rindo, não entendo essas coisas. Ela transformou a marca em um movimento online, conectando pessoas pelo país. O reconhecimento nacional era um espelho de sua luta, mas Jamal mantinha os pés no chão. Ele sabia que a fama era passageira, o que ficava era o impacto que ele deixava nas ruas e nas vidas. 2 anos após a condenação, Jamal recebeu uma carta inesperada na Raiz Livre. Era de Eleanor Grayson, escrita em papel fino da prisão, as letras trêmulas pedindo um encontro. Ele hesitou, o estômago revirando ao lembrar do rosto dela, mas Tânia o incentivou. Veja o que ela quer, filho. Pode te dar paz. Ele marcou a visita em uma penitenciária estadual, dirigindo até lá com o coração pesado. O lugar cheirava metal e desespero, e ele passou pela segurança com um nó na garganta. Eleanor apareceu na sala de visitas, mais magra, o cabelo grisalho solto, os olhos sem o brilho arrogante de antes. Obrigada por vir, disse ela, a voz rouca, as mãos cruzadas sobre a mesa. Jamal ficou em silêncio, esperando. Eu fiz algo horrível com você. Não espero perdão, mas quero que saiba que eu vejo isso agora, continuou ela, olhando para baixo. Ele respirou fundo, medindo as palavras. Você quase acabou comigo. Por quê? Perguntou, a voz firme, mas sem raiva. Eleanor engoliu em seco. Porque eu era cega, cheia de ódio que nem sabia que tinha. A prisão me fez enxergar. Jamal ouviu, o peso daquelas palavras misturado ao eco da dor passada. Isso não apaga o que você fez, disse, os olhos fixos nos dela. Ela sentiu, lágrimas escorrendo. Eu sei. Só queria dizer que sinto muito, mesmo que seja tarde. Ele pensou em levantar e ir embora, mas algo segurou. Eu não te perdoo, mas não te odeio mais. Você não merece meu ódio, declarou, vendo o rosto dela afundar em vergonha. Era o mais próximo de closure que ele daria. Ao sair, o ar fresco o envolveu como um abraço. Ele dirigiu de volta em silêncio, o encontro girando em sua mente. Não era perdão, mas era um ponto final. Eleanor não tinha mais poder sobre ele, nem mesmo em suas lembranças. Na Raiz Livre, ele contou a Tânia, que segurou sua mão. Você foi maior que ela, como sempre, disse, e Jamal assentiu, sentindo um alívio sutil, como tirar um peso dos ombros que nem sabia que carregava. Dias depois, ele soube que Eleanor começara a escrever um livro na prisão, sobre racismo e redenção. Jamal não leu, mas guardou a informação como um eco distante, um capítulo que não precisava reabrir. O encontro com Eleanor foi um teste final, e Jamal passou por ele com a força de quem sabia que seu futuro era maior que qualquer passado. Com o sucesso das 2 unidades, Jamal começou a construir um legado maior que ele mesmo. Ele lançou a Fundação Raiz Livre, destinada a ajudar jovens negros com bolsas de estudo e mentoria. Na inauguração, cortou a fita ao lado de Tânia, o pátio da loja cheio de rostos esperançosos. A fundação ofereceu cursos de empreendedorismo, e Jamal ensinava pessoalmente, compartilhando lições da Raiz Livre. Vocês não precisam esperar permissão para sonhar, dizia, vendo os alunos anotarem, os olhos brilhando com ideias próprias. Ele doou parte dos lucros para reformar bibliotecas em bairros pobres, enchendo-as de livros e computadores. Crianças corriam entre as prateleiras na primeira abertura, e Jamal riu, lembrando-se de quando lia gibis velhos na infância. Isso é para vocês, disse, bagunçando o cabelo de um menino. A Raiz Livre virou modelo para outros negócios sociais, e Jamal viajou para mentorar empreendedores em cidades como Detroit e Memphis. Ele falava com paixão, mostrando como um café podia ser mais que uma loja, podia ser uma revolução silenciosa. A mídia o chamou de o homem que transformou injustiça em impacto, e ele aceitou o título com um sorriso tímido. Recebia prêmios em eventos, mas sempre dedicava à família e à comunidade. Eu sou só o começo,
dizia, apontando para os jovens ao seu redor. Ele escreveu um livro, Raízes Quebram Correntes, contando sua história e os passos da raiz livre. Na noite de lançamento, a loja lotou, e Jamal assinou cópias até a mão doer, rindo com os clientes que faziam fila. O livro virou best-seller local. A fundação cresceu, atraindo doações de empresas sensibilizadas por sua causa. Jamal usava cada dólar com cuidado, garantindo que chegasse às mãos certas. Um garoto bolsista abriu uma barbearia, e ele foi o primeiro cliente, orgulhoso como um irmão mais velho. Tânia sugeriu uma sede para a fundação, e Jamal comprou um prédio modesto, pintando com as cores da raiz livre. Lá, ele instalou escritórios e salas de aula, um espaço onde o legado podia respirar e crescer por gerações. Ele começou a gravar vídeos curtos, compartilhando dicas de vida e negócios online. Milhares assistiam, comentando: "Você me deu esperança." Jamal lia cada mensagem, respondendo quando podia, o alcance de suas raízes se espalhando pelo mundo. O legado em construção era um reflexo de quem Jamal se tornará, um homem que plantava sementes em solos duros, sabendo que, com o tempo, elas floresceriam para além de sua própria vida. Com o sucesso, Jamal buscou equilíbrio para não se perder na correria. Ele comprou uma bicicleta, pedalando pelas manhãs em trilhas arborizadas de Atlanta, o vento limpando sua mente. Era seu momento de silêncio, longe de clientes e compromissos. Ele começou a namorar Maya, a poetisa que conhecera na Raiz Livre, após meses de conversas entre cafés e poemas. Ela levava saraus, e ele a apoiava, aplaudindo seus versos. "Você me faz querer escrever mais", dizia ela, e Jamal sorria, feliz por ter alguém que o entendia. Tânia notava a leveza nele e brincava: "Tá apaixonado, hein?" Ele ria, sem negar, e convidava Maya para os jantares de domingo. A família a adotou rápido, com Malik pedindo dicas de rima e Tasha elogiando seu estilo. Jamal manteve a terapia com o Dr. Harris, agora mais como manutenção que necessidade. "Você tá encontrando paz, Jamal", disse o terapeuta em uma sessão, e ele assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras em sua rotina mais calma. Ele adotou um gato de rua, um bicho cinza que rondava a Raiz Livre, chamando de Shadow. O felino dormia no balcão nos dias quietos, e Jamal o acariciava, rindo. "Você também achou um lar, né?" Era um companheiro simples, mas perfeito. Nas noites livres, ele lia livros que comprava para a estante da loja, mergulhando em histórias de outros sobreviventes. Maya se juntava, os dois discutindo capítulos sob a luz de um abajur, o gato ronronando entre eles. Era um equilíbrio que ele nunca tivera antes. Jamal também tirava fins de semana para pescar com Malik, os dois sentados à beira de um lago, varas na mão. "Isso é melhor que videogame", dizia o irmão, e ele concordava, o silêncio da água trazendo uma calma profunda. Ele comprou uma câmera, começando a fotografar a cidade, os murais, os rostos, as ruas que o moldaram. Maya montava álbuns com as fotos, chamando-o de artista. "Talvez eu seja, um pouco", admitiu, vendo beleza onde antes só havia luta. A fundação e as lojas rodavam bem com a equipe, e Jamal delegava mais, confiando em Keisha e TY para liderar. Ele passava tardes no parque com Tasha, ajudando a ensaiar passos de dança, rindo quando ela o fazia girar desajeitadamente. O equilíbrio pessoal era seu maior presente, uma vida onde o trabalho e o amor dançavam juntos. Jamal sabia que merecia isso, e lutava para mantê-lo. Aos 28 anos, Jamal olhou para trás e viu um caminho que poucos teriam trilhado. Da Praça Liberty à Raiz Livre, da prisão à fundação, ele transformará cada pedra em degrau. Sentado na varanda com Maya, Shadow no colo, ele pensava no futuro com um sorriso leve. A terceira Raiz Livre abriu em Savannah, um presente para Tânia, que cortou a fita com lágrimas nos olhos. A loja refletia o mesmo espírito, mas com toques locais, arte de gula nas paredes e música ao vivo aos sábados. Jamal a visitava com orgulho, vendo o legado crescer. A fundação enviou seus primeiros bolsistas para a universidade, e ele compareceu às formaturas, aplaudindo como um pai. Um garoto chamado Jaden lhe deu um abraço, dizendo: "Você mudou minha vida." Jamal respondeu: "Você mudou a sua, eu só dei o empurrão." Ele terminou um segundo livro, Horizonte Negro, sobre esperança e comunidade, lançado em um evento lotado na Raiz Livre original. Fãs fizeram fila, e ele assinou cada exemplar, agradecendo a todos que o apoiaram na jornada. Malik entrou na faculdade de música, e Tasha ganhou um prêmio de dança, os dois brilhando com futuros que Jamal ajudara a construir.
Tânia se aposentou, vivendo de uma renda que ele garantirá, passando os dias cuidando de um jardim que florescia na casa nova. Jamal casou-se com Maia em uma cerimônia simples no pátio da Raiz Livre de Decatur, com amigos e família dançando sob luzes de corda. Ela leu um poema escrito para ele, e ele a beijou, o mundo inteiro resumido naquele momento de paz. Ele expandiu a fundação para outras cidades, sonhando com um dia em que cada bairro negro tivesse um espaço como o dele. Viajava menos, mas enviava equipes, confiando que as raízes que plantara continuariam a se espalhar. A mídia o chamava de ícone, mas Jamal preferia o título de construtor. Ele visitava a vila onde crescerá, agora revitalizada com seus projetos, e sentia o eco de sua mãe em cada rua, cada rosto. "Fiz por você, mãe", sussurrava ao vento. Numa noite estrelada, ele subiu ao telhado da casa com Maia, olhando o horizonte de Atlanta. "Acha que vai acabar algum dia?" perguntou ela. Ele balançou a cabeça. "Não, isso é só o começo. O horizonte é infinito quando a gente acredita." Jamal Carter, o jovem da praça, tornará-se um homem de raízes profundas e asas largas, voando para um futuro que ele mesmo desenhara, e que nunca pararia de expandir. E aí, pessoal, o que acharam da jornada de Jamal Carter? De um mal-entendido racista na praça a um legado que mudou vidas, ele mostrou que a justiça e a resiliência podem construir algo eterno. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias como essa e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, galera!